Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Qual é a previsão pra hoje? A previsão pra hoje é a vitória do Clube de Regatas do Flamengo. Pro Mangá eu não sei. Eu coloquei lá, tem que ver. Eu acho que eu falei que era alguma coisa envolvendo o Ace ou Barba Branca, porque o Ace aparece pela primeira vez exatamente há 1.100 capítulos atrás. Ou 1.000 capítulos atrás. Acho que foi isso, algo assim. O Vasco não vai ganhar também. Não vai ganhar do Santos. Enfim, como eu gosto sempre de mostrar, esta é a toque da Shonen Jump. A toque da Shonen Jump é importante porque ela determina quais serão as séries que serão agraciadas com animes, como é o caso de Akane Banashi. Obviamente ela não foi ranqueada aqui porque é o anúncio do anime. E as as piores ranqueadas são canceladas, como é o caso de Nigejoujo no Akagimi. O Oteru, todo mundo tava hypando essa série aqui porque ela... Deixa eu tirar a câmera pra vocês verem. Essa série aqui porque gostaram da arte e tudo mais e blá 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 blá. Mas ela não tá bem, ela obviamente será cancelada. Nice Prison, enfim. A Kanebanashi não é ranqueada. Essa aqui provavelmente também não foi, porque é uma outra coisinha falando de Kanebanashi. Tá, porra, toda hora tá fechando esse caralho. Aí primeiro ficou Madanoiti, depois Witch Watch, depois One Piece, tá? O Madanoiti tem um sucesso no Japão, não há o que discutir. Cheguei com a mentira está sendo dita pelo Roberto. Nem abri o capítulo ainda. Vai se fuder. E o seu Corinthians se fudeu. E o Corinthians está se fudendo cada dia mais. Que maravilha. Que maravilha. Os caras chegaram ao ponto. O Corinthians chegou ao ponto de querer ir na justiça para contestar a venda de uma joia da base pro Bahia. Mesmo o Bahia tendo pagado tudo certo. Simplesmente porque os donos do Bahia são o Grupo City e eles têm dinheiro. Só por isso, eles querem tirar mais dinheiro. Por quê? Porque eles estão completamente fodidos. O Corinthians está praticamente falido. Essa é a realidade. E é maravilhoso. Eu já falei, eu quero a destruição de todos os clubes brasileiros, só é pra ter o Flamengo. E por enquanto são só os brasileiros. Depois eu vou pra fora do Brasil. Perfeito? Perfeito. Então vambora. Nada disso aqui interessa pra gente, Nabigoto, Sakamoto Days, Aona Hako, enfim, todas essas séries aqui. Mas o que nos interessa é Deus! Capítulo 1157 de One Piece, ou Hyakusen Goju Nana Densetsu no Bar, ou bar lendário, literalmente, bar lendário. Bar. Temos um jogo de palavras aqui. Nós temos um jogo de palavras, 1157, perfeito. Qual é o jogo de palavras que nós temos no título do capítulo? No título do capítulo. É inacreditável o que o Oda fez aqui. Qual é o jogo de palavras? Estou esperando. Não é possível que você não saiba essa. Você não precisa nem saber japonês aqui. É só saber inglês. Roberto, na live anterior você falou sobre tipos sanguíneos, então sabia que Nami e Lafitte tem o mesmo tipo sanguíneo? Além de ambos serem navegadores, as alcunhas se encaixarem lá através de xerife. Caralho. Bom. Bar e barra. Perfeito, Lucas. Perfeito. O bar lendário ou a barra lendária. Por quê? Porque é o que está escrito aqui. Oni no ko Yamato no ko Inari Daisan. Ou Yamato é a cria do demônio, representante de suplente da colheita do ouro, volume 39. Deixa eu ler isso aqui. Mura wo mamoru tame kara wa kaido to tatakata ga itai mono kosaru shinja shimata. Então para proteger a vila, ele lutou contra o Kaido, mas morreu e não se sabe onde está seu corpo. Então esse é o túmulo do guerreiro do Steel Blue que morreu enfrentando o Kaido. E o corpo não foi encontrado. Então, quem deu aquela teoria de que poderia ser o Jigoro? Eu acho que foi o Mangão, não foi? Vamos dar as devidas a devida moral a quem fez a teoria. Pode ser que seja o Jigoro também. Por quê? Porque o Jigoro é um zumbi. Então, não se sabe onde está o corpo dele, porque muito provavelmente o Moria o pegou. Faz todo sentido, né? E da mesma forma, a gente tá no flashback. Na verdade, a gente tá num flashback dentro de um flashback dentro de um flashback, né? Porque é o flashback do Loki, aí no flashback do Loki tem o flashback do Harold, o flashback do Harold e o flashback do Shebeck. Não é isso? Bom dia, realmente, eu também não almocei. Ele disse que pode ser o Moria também. O Moria? Como o Moria? O Moria tá vivo, ele não tá morto. Entendeu? Olha lá o Kaido de neve. Sim, eu vi o Kaido de neve aqui. Muito legal, gostei muito disso daqui.
Mas essa é só a primeira parte. Bar também é barra. Literalmente barra, entendeu? Por que isso aqui é importante? Porque nós sabemos, e isso aqui obviamente é uma referência ao Kaido, que o golpe que o Luffy utilizou para derrotar o Kaido se chama Bajirangan, ou o pistola de borracha do deus dos macacos. Da mesma forma que o King Kong Gun é o rei dos macacos, o Bajirangan é o deus dos macacos. Essa é uma referência a Hanuman, ou o macaco lá da viagem pro oeste. Todo mundo sabe essa história, certo? Só que este macaco tem uma arma muito específica. Qual é a arma que este macaco tem? E vou dar uma dica. Esta mesma arma está presente no mangá que mais o influenciou, One Piece. Exatamente. O bastão, ou bar. Para quem joga... Roberto, você está forçando os termos, você não sabe o que você está dizendo. Não. Vou dar um exemplo, mas pra quem joga Dota. Tem um personagem em Dota que se chama Monkey King, que é o Rei Macaco. E obviamente a referência dele é a mesma da Viagem pro Oeste. E todo mundo sabe o que é o Wukong. Todo mundo sabe disso. Perfeito? Qual é a arma dele? Monkey King Bar, que inclusive é um item dentro do jogo. Bar. Coincidência? Eu acho que não. Cruz é coisa de cristão, não necessariamente. O famoso BKB, perfeito. Perfeito. No LoL tem literalmente o Wukong também, perfeito. Eu não jogo LoL, eu só sabia jogar com o lobo lá, ele era uma merda. Enfim, vamos começar? Porque você joga Dota, eu jogo de vez em quando. De vez em nunca, né? Eu gostava só de gostar com o Bloodseeker, eu acho o Bloodseeker massa. Enfim. Vambora. Essa primeira página já havia sido mostrada, pelo menos uma parte dela, porque, como eu já falei, a Shueisha e a Jump sempre fazem uma divulgação das primeiras imagens de cada um dos capítulos. Não é só de One Piece não, tá bom? A maluquice vem aí, então vambora. Templo da Organização Internacional de Benfeitoria. Benfeitoria, não gostei desse termo. Caridade, né? E o nome é Foot Colony. Foot Colony. Futo Colony. Então, a colônia do pé. Organização Internacional de Caridade. Isso nunca tinha sido mostrado em One Piece. Enfim. Aí estão gritando aqui. Yahoo! Zembu, Hakobidashi Tazo. Já pegamos tudo. Ton Demoneka Kunikoria. É muito dinheiro. Esse aqui é o Ochoco, né? Esse é o Ochoco. Muito obrigado pelo trabalho duro. Nós vamos ficar com tudo. Vamos fugir. Por favor, parem. Esse dinheiro é para crianças necessitadas. Para de mentir. Se ainda tá tudo aqui, então você não estão dando para as crianças. Isso é legal. Isso nunca tinha sido mostrado em One Piece, né? Filantropia, gostei. Mas não é bem filantropia. Aqui o termo utilizado é caridade. São coisas diferentes, tá? Isso nunca tinha sido mostrado em One Piece. Legal. Mas aparentemente esses passas aqui não são passas de verdade. Eles só estão pegando dinheiro pra qualquer coisa. Oi, Ochoco. Então. Vamos lá. Tem uma coisa que eu sempre quis mencionar sobre o Ochoco especificamente, tá? Prestem atenção. O Ochoco, que é esse personagem aqui, é baseado num... Deixa eu dar um zoom aqui pra ficar maior. Só na live do Roberto posso demorar 20 minutos para entrar, que ainda vamos estar no começo do cap. É verdade. Mas eu vou tentar ser mais sucinto dessa vez, a não ser que tenha alguma coisa muito importante pra explicar, como é o caso agora, tá? O Ochoco é baseado num personagem da vida real. Ele é baseado num pirata de verdade, que foi um pirata chinês. E o nome dele, normalmente, era Wanzi, porque ele é chinês. Só que, como ele entrou em contato com o Japão, foi dado para ele um nome japonês. Ochoco, entendeu? Eu não sei toda a história, mas é alguma coisa assim. Dei uma pesquisada. Por conta disso, dê uma olhada nas versões oficiais e vejam como o nome do Ochoco foi usado. Porque o correto é Ochoku, é o que está escrito aqui. Mas é muito comum as pessoas escreverem Wanzi. Na minha opinião, isso está
errado. Por quê? Porque tá escrito Ochoko aqui, porra. É como será pronunciado no anime. Entendeu? Não tem que inventar moda nenhuma aqui. Perfeito? Enfim. Pra descer... Saigo no lift. Lift. É como se fosse um elevador. Baixem o lift uma última vez. Nós ainda estamos na parte de baixo. Cala a boca. Chique. Ah, esqueci deles. O Chique joga uma bomba. Abaiou, ele falou. Ele joga assim e fala assim, falou. Joga a bomba. Aí a bomba vai. Aí explode tudo. Aí a risada do Chique, né? O Chique tem uma risada característica que é de hahaha. A nossa parte acabou de aumentar. Mataku do momento, seus idiotas. Droga. Ele já sabe de tudo. Cadê o exército? Guntai. Ele não tá falando da marinha. Tá perguntando cadê o exército, né? É isso aí. Não deixa escapar, sim, senhor. Dai Soujo. Dai Soujo. Esse termo também nunca tinha sido usado em One Piece. Dai Soujo é um Dai. Então é o grande sacerdote, é um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote. Dai Soujo. Porque tá falando de templo, né? Tranquem o prédio. Tranquem o templo. Acha que pode nos prender. Sai da frente. Aí a Big Mom fala, hã? Barba Branca em ação! Ah, Alberto, muito forçado. Talvez seja muito forçado. Mas eu disse que talvez teríamos um foco no Barba Branca. Aí está. Por quê? Porque há 1000 capítulos atrás o Ace foi mostrado. Foi a primeira vez que o Ace foi mostrado, inclusive no... Não mencionado, mas mostrado. Tá em Alabasta. Isso aqui claramente é o poder do Barba Branca. Ele não precisa ser gênio, né? O Ae é de Banchinkawa. Banchinka. O chão tá sumindo, afundando. Korewa Chigal de Shinda. Não, isso é um terremoto. Aitsuno Shiwazada. É a coisa daquele cara. Enfim. Newgate. Aí as meninas estão gritando, né? Acho que é a Big Mom e a Stussy. Newgate. Jinka. O templo. Então o templo foi pro caralho também, né? É isso. Aí o Kaido tá falando. Urayamashi Oremo Hoshinda. Que inveja, eu também queria poder fazer isso. Noryoku ter um poder? Noryoku. Então, Noryoku é o termo usado para um poder de Akuma no Mi. Então ele tá especificamente falando do Akuma no Mi. Jikuri sagasan da na. Ishiru sono karada ni daru. Procure uma boa, uma interessante. Senão você vai ficar assim e tem as bolinhas pra sempre. Tashkanina. E o Kaido concorda. O Kaido e o Barba Branca parece ter uma relação interessante, né? Não é igual aos outros membros do bando do Rocks. Ele parece haver algum respeito aqui. Primeiro porque o Barba Branca é um personagem super mais de boa. Nunca foi mostrado ele tretando com ninguém. Mas o Kaido não. O Kaido não é parça de todo mundo. Mas ele parece respeitar. Essa interação é bem legal. Concordo com você, Falco. Fruta do Chique Canon agora ali. Não, a fruta do Chique é canon. O Chique é um personagem canon. Não tem o que discutir em relação a isso. Tem um trocadilho genial no nome desse país. Futokoroni, no bolso deles, porque eles embolsavam o dinheiro. Boa, é verdade. Eles roubavam o dinheiro pra caridade. Ah, legal. Eu não ia ter pegado isso, não. Muito bom. Boa. Exatamente. Na verdade é Futokoro. Futokoro. É porque é Foot Colony, Futokoroni. Exatamente. É isso aí, você tem razão. Kaido e o Eduardo são tipo primos, só que o Eduardo é o mais velho. O Barba Branca é muito mais velho que o Kaido, né? Todo mundo sabe disso. Enfim, aí o Gyo, né, que é o Machado Prateado fala, ei, quem foi que fez isso com a gente? Aí ele fala, Chique desgraçado, foi você? Muito obrigado, Samuel. Valeu mesmo, pelos 11 meses. Aí o Chique fala, hã? Você tá vivo, Kyokun? Eu estava preocupado com você. Zaiho wa bujidon darou na. Não aconteceu nada com o tesouro. Eu esqueci essas aqui.
Nanyo Kudaram. Pare de ficar enrolando com besteira. Zen e Soge, venham logo pra cá. Bukorosteiro, eu vou te matar. Enfim, o dinheiro tá salvo. Motirão, é claro. Oi, Rox. Ei, Rox. Mawari Omiro. Vire. Ele fala assim, ei, Rox, vire. Olha pro mar, né? Dê as costas. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, é doido. Muito obrigado por ter que estar se inscrevendo. Eu passei a página certa? Passei a página certa. Cara, a quadrinização desse capítulo tá bem interessante, tá? Tá bem mais direta. Não tem tantas essas ceninhas pequenas, assim. Tá bem interessante a quadrinização desse capítulo. Fazia tempo que eu não vi algo assim em One Piece. Não sei se é por conta da quantidade de páginas duplas, embora essa aqui claramente não seja uma, mas bem legal. Mas não tá acontecendo muita coisa. Eu não sei porque o Oda quis mostrar exatamente isso daqui, né? Enfim. Tá na mesma merda. Não tá a mesma merda. Enfim. Kaigun da Marinha. Torika Komu, estamos cercados. A risada dele, Vohahaha, que eu já expliquei que é Bohahaha, porque é uma referência ao Don Kanonji de Bleach, que é dublado pelo mesmo dublador do Bug. É impossível isso ser coincidência, isso foi deliberado. Todo mundo sabe disso. Agora vocês sabem, né? Porque este que vos fala, nos falou. Senão você não saberia. Ele fala assim, desgraçado, na hora de ficar brincando, vamos arpar logo daqui. A Marinha, eles chegaram rápido demais. Quem vazou a informação? Não, a palavra certa não é zapar, nós temos que atacar. E aí o Rox fala, Shizumete, Ubae, afundem eles e roubem tudo. É isso? É isso. Enfim, aí temos o narrador falando, Rox Kaizokudan, Kesei was ka, Ninen ni shite. Então, apenas 2 anos depois da formação dos piratas do Rox, Kiroku sareta Shugeki jiken. Gojuroku. Juroku. Shizumeta fone. Nanajugosaki. Então, apenas 2 anos depois da formação dos piratas do Rox, houveram 16 ataques e 76 navios foram afundados. E aí o Oda continua jogando um monte de número. Como Honda Machi. Goukasho. Houkai shita kuni Ichikaku. Então, 14 portos foram queimados, 5 cidades foram destruídas e um país foi dizimado. Um país inteiro. Houveram 3 casos de violação Sekaiho da lei mundial. Lei mundial. Nunca tinha visto esse termo também. E 25 registros criminais foram apagados. Não faço ideia do que é isso. Novamente temos um possível traidor. Não é que é um possível traidor. Os piratas do Rox não têm traidores. Eles não trabalham em equipe. Qual país seria? Não sei. Não foi mencionado aqui. Só tá dizendo que uma nação foi destruída. Qual? Não sei. Nochi no Kaizoku ou Goldoroja no Iru Umide Ataga. Embora essa época no futuro fosse a ser chamada do rei dos piratas Gold Roger, por ele existir, mas enquanto ainda estava na ativa, aqueles anos eram chamados, ou deveriam ser chamados de Era do Rox. Por que ele tá falando isso? Ele tá falando isso porque esse... Roger era uma farsa, Valeu. Só se tornou rei porque Rox morreu. Esse aí era pirata de verdade. Concordo com você. Muito obrigado, Mário. Valeu mesmo a todo mundo que tá se inscrevendo, gente. Vamos lá. Concordo plenamente com você, viu, Luio? E o que está sendo dito é exatamente isso aqui agora. Embora no futuro essa fosse ser chamada da Era do Gold Roger, isso só aconteceu porque o Rox não estava mais nativa. Não estava mais nativa. Isso aconteceu por quê? Porque o Rox morreu em God Valley. No capítulo passado, se eu não me engano, era 44 anos atrás, certo? Estamos muito próximos de 2 marcos muito importantes na história de One Piece. E exatamente há 39 anos atrás, 38 anos atrás e 40 anos atrás. O que aconteceu? 40 anos atrás, o Tite nasceu. 39 anos atrás, Lodestar. 38 anos atrás, God Valley. Importante. Muito provavelmente isso vai ser mostrado no flashback do Rox. Por quê? Porque o único personagem que faltava ser mostrado para a relevância de God Valley, ou para que a história inteira fique completa, é literalmente o Rox. Literalmente ele.
Então eu ficaria muito surpreso se o Roger não mostrar. Enfim, era do Rocks. Shin Sekai. Isto. Enishi. Então, Novo Mundo Enishi. Eu não sei o que é Enishi. Essa ilha nunca foi mencionada, pelo menos eu não me lembro. Né? O que você pensa que tá fazendo? Vai embora logo daqui, Harold. Nações que não são membros do... que não são membros, né? Então, provavelmente tá falando do governo mundial, né? Quem vive lá não tem direitos humanos. Para com a palhaçada. O governo mundial não dita as regras do mundo. Ele literalmente dita, por isso que ele se chama governo mundial, Harold. Eles nos salvaram da fome sem pedir nada em troca. Sou uma nação... Companheira amiga. Eles salvaram meu país. Aí ela tá falando Harold o... Tasquete nos salve. E Makoso. Ono kaesu ki koko wa zettai ni ugokanai. Está na hora da gente pagar essa gentileza. Eu não vou sair daqui de jeito nenhum. E aí tem algum membro da CPO, do governo mundial, que tá falando: Oi, Harold, ei, Harold. Shite yu nara omae tachi erbafu mo genzai wa mada kameiki hokuku. Vocês de... O cara tá falando: Pra ser sincero, Harold, vocês de Elbaf ainda estão apenas como candidatos à filiação. Agora, uma coisa é você nos ajudar, outra é proteger um país que não é membro. Isso só vai atrasar a sua entrada. A sua entrada de Elbaf no governo mundial, certo? Isso. Doketo iterunda, Harold. Eu falei pra você sair da frente, ele atira, né? Bom, ele atira numa moça. Que a koichira wa hito janen da yo. E aí o Harold fala: vocês não são humanos. Esse Hito não é bem Hito de ser humano, é Hito de pessoa. É do tipo, vocês não são gente, vocês... Ele não tá falando da raça, ele tá falando do sentimento que é você ter empatia por um outro... Por um igual, né? Porque One Piece a gente tem raças diferentes, mas no mundo real a gente não tem, só tem seres humanos. Mas vocês entenderam o que ele quis dizer aqui, né? Ele tá falando, Rei Harold, e aí o Harold foi o seguinte: a verdadeira face do Rei Harold foi revelada. Harado, é isso mesmo. É isso. Seifuto no Yuko Yozoi Tsuminagi Gunkan wo Genran Sekai Keisho Kijinibun. Então, a verdadeira face do Rei Harold é mostrada. Embora finja ser amigo do governo, ao mesmo tempo que afunda navio de guerras inocentes. E essa foi uma publicação do Jornal Econômico Mundial. Então, como é o nome do Albatroz, mano? Como é o nome do cara do jornal? O nome agora me fugiu. O cara que faz as fake news. Ele literalmente já estava ativo aqui. O Morgans, perfeito, Morgans. É isso aí. Então ele já estava aqui, porque esse é o jornal dele. Nós não sabemos a idade do Morgans até onde eu lembro. Então, provável que ele esteja vivo, né? Enfim, aí a gente tem aqui... não tá acontecendo muita coisa nesse capítulo, né? Erba Fida no Sakaba. Tá vendo a da ida? Vohahaha. Iterondaro Sorega Safe da Shiro de Namase Harold. Falou assim: eu te avisei, o governo é assim mesmo. Vohahaha. É o Rox falando, né? Mas vamos beber no castelo, Harold. E aí o Harold não quer, ele fala: para de falar merda. Até parece que eu vou levar um homem tão... um homem procurado pra entrar no meu país. E aqui tem a risada, né? E ele tá falando, esquece isso, Harold. Ikage ni ro Harold. Kunigoto ore no nakama ni nareo. O Rox quer que o país inteiro se torne companheiro do Harold. O país inteiro? Como que o país inteiro pode ser companheiro do Rox? Ele não cabe no navio, obviamente. Faça parte do bando dele, óbvio. Como isso é possível? Só existe uma forma. Só existe uma forma disso ser possível. Qual? Levando o país inteiro.
Se o país virar um barco, ou se a ilha inteira voar. Como uma outra ilha. Fruta do castelo também dá, não sabemos sobre isso. Sim, dá pra literalmente diminuir todo mundo. Mas eu duvido muito que seja esta fruta que ele esteja falando. Afinal, tem uma fruta que causou o incidente de God Valley que tem esse poder. Lembram? Quando o Kaido ergueu Onigashima, também é possível erguer Elbaf apenas se você for um gigante. Não acho que o Kaido tenha poder suficiente para levantar uma ilha inteira de gigantes. Acho que não. Mas o Harold claramente tem. Não, estamos falando da Akuma no Mi do Kaido. A Akuma no Mi do Kaido literalmente não consegue erguer a ilha Onigashima inteira. Então, talvez, assim é que o Rocks pretenda transformar Cadê a todos análise em... de 1 hora da capa da Yamato? Essa live já foi melhor. O Não tem Pon muito... Escalim venceu. Não, Final ruim. nunca. O Power Scaling nunca vai vencer, nunca. Não, a análise de... Não tá acontecendo muita coisa na capa de Yamato, vamos ser sinceros. Mas o Oda deve estar dando um foco específico a esse herói agora por motivos, né? Mas vamos ver. Vamos esperar. Eu não... Eu fiz a análise, né, já da barra, né? Da referência ao Kaido, a referência ao Luffy, era bem óbvio, né? Mas... Não sei, vamos ver. Enfim, não aguento ver você baixando a cabeça pro governo. É isso, é isso. Enfim. O Harold já tá com a... Ele já mandou o modo calvo, já aceitou, né? Que ele tá calvo, acabou pra ele. Essa é a realidade. E aí, ele tá falando... um dia eu juro que eu vou fazer o Bafo ser parte do governo mundial. E aí o Rox tá falando, que cultura é essa que raspa a cabeça mostra sinceridade? Aí ele tá falando, Gapo, Mo, Warateta, até o Garp riu de mim. Ou seja... os caras zoando o calvo, mano. Os caras zoando o calvo. Inacreditável. Oda fez o Harold perder cabelo igual a Evandro do Mangakyo da Gene. Pois é, mas o Harold não vai morrer. O Harold não vai fazer transplante. O Mangão fez, né? Até onde eu sei, ele fez transplante. Enfim. Aí o Rox tá falando. Gapka, o Garp. Aitsua. Josobumo. Kitenda. Kitendaze. Ele odeia o alto escalão. Ele seria melhor como se fosse um pirata. E todo mundo fala isso, né? Que o Garp ficaria melhor como pirata, enfim. Aí falando assim, de qualquer forma, eles são um exército. Claro que tem gente ruim. Kaigun wa eles estão falando assim, claro que tem gente ruim, mas a Maria é uma organização que ajuda as pessoas todos os dias. Tem vários marinheiros lá que vieram de Elbaf, como John Giant, que é um gigante, obviamente. E os guerreiros do nosso país têm muita força. Se nós pudéssemos enviar mais deles, com certeza poderíamos ajudar mais pessoas. E aí o Rox tá falando, Surya Agane, fala, não faça isso. Tá falando assim, faz ele entender, Ida. Que é o que o Rox tá falando com ela. Aí a Ida fala, né, sim, se o Harold wa watashi no kodomo dattara, koyu kashira. Ele tá falando, se o Harold fosse meu filho, o que eu provavelmente diria Tomodachi wa erabi wa saite. Ou seja, escolha bem os seus amigos. Aí eu acho que é o Rox respondendo, oi, Fuzakena, para de palhaçada. Enfim, não tá acontecendo nada nesse capítulo, né? Enfim, as interações entre os personagens são legais. A Ida não tá nem aí pro Rox, enfim. Enfim, Kaigun Rombo, quartel-general da Marinha. Se o gigante virar dormindo e um humano estiver do lado dele, pode ser esmagado. Se você os irritar uma única vez, pode perder a vida. Quem em sã consciência acha que humanos e gigantes podem viver juntos? Pelo menos foi o que me disseram. Tou e o Aretá. Ou foi isso que disseron. E o Aretá Diane Darouga.
Que disseram o quê? Aí tem Urg. Ele, qual o problema deles entrarem pra marinha? Harold é um homem sincero. Está tentando mudar a história de Elbaf. Tem boatos que o Rox quer recrutá-lo. Manga ichi sonattara mou kaigun de tomerareru ka toga. Dizem que o Rox quer recrutá-lo, mas se eles entrarem, se eles se juntarem, como que a marinha vai pará-los? E aí o Kong tá falando, o Akateru Kedo, eu entendi, mas Maitana Itao Mira, eu não sei o que fazer. E aqui tem os nomes de todos eles, a gente sabe que esse é o Garp, esse aqui é o Sengoku, essa é a Tsuru e esse é o Kong. E é o que tá escrito aqui, né? Kaigun Choujou Gapo, Luffy no Suf. Então, vice-almirante da Marinha Garp, avô do Luffy. Aqui tá o vice-almirante da Marinha Sengoku, o vice-almirante da Marinha Tsuru e o almirante da Marinha Kong. Peraí, o Kong é o almirante ou almirante de frota? Kaigun Taisho. Então ele é almirante aqui ainda. Ele não era almirante de frota, né? E essa conversa tá sendo porque, embora não sejam almirantes, a gente não sabe quem são os outros almirantes. Normalmente nós temos 3 almirantes, né? Nós só temos os vice-almirantes aqui. Não sabemos quem era o almirante de frota nessa época. Nunca foi mostrado, tá? Tá muito na cara essa questão de traidor. Não existe traidor no bando do Rox. Não existe traidor no bando do Rox. Eles nunca foram amigos. Se eles nunca foram amigos, como é que pode ter um traidor? Não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Desde o começo, sempre foi dito que eles não trabalhavam em equipe, que eles nunca foram passas, que eles nunca recebiam ordens. Eles sempre faziam o que eles quiseram. Não é traição. Foda-se. Parem com esse negócio de traidor, parem com essa loucura. Não existe isso. Enfim, vice-almirante Garp, vice-almirante da Marinha Sengoku, que tá escrito aqui, futuro almirante de frota. Vice-almirante da Marinha Tsuru, futura oficial de Estado, conselheira do Estado-Maior, alguma coisa assim. Eu não lembro qual é o título da Tsuru, é difícil traduzir isso aqui, depois eu vejo. Enfim, pelo passado eles sempre foram mais agressivos. E é exatamente por isso que eu acho que eles devem fazer parte da nossa força, Kong. É só fazer com que Elbaf seja uma nação, membro do governo mundial agora mesmo. E aí o Kong tá falando, Orega Kimeraretara Kurosenwa. Fala assim, se isso já estaria resolvido se dependesse de mim. Literalmente nada acontecendo aqui. Eles estão discutindo se os gigantes devem entrar ou não pro governo mundial. Mas é só uma discussão. Roberto, a ideia do traidor vem só da ideia de que tem que passar a perna mais forte, porque no começo do capítulo da ideia de que alguém vaza algo pra marinha. Não tem que ter nada. Eu entendi o que você tá falando, Ferreira Férez. Sabe por que colocaram na cabeça de vocês que tem que ter um traidor? Por conta de power scaling. Por quê? Porque o Rox claramente é um dos piratas mais fortes da série. Ele claramente tem o bando mais forte da série. Então, se o bando mais forte da série foi derrotado, teve que ter uma malaquiagem. Teve que ter um traidor. Teve que ter alguma coisa. Porque senão o power scaling desmorona. Porque senão o Deus falso de vocês não se prende nada, não se apega a nada. Não se enganem. Toda vez que vem essas narrativas, eu sei porque elas já foram lançadas. E não venham me dizer que não é porque vocês sabem que é. É por conta de power scaling. Não venha me dizer que não é porque é, sim. Quando tiver o traidor, o Roberto vai quebrar a cara. Não vai ter traidor. Mesmo que algum deles entregue o bando do Rox pra Marinha, ou pra quem quer que seja, nunca foram amigos. Então não é traição. Como que é traição? Você quer que seja porque você é adepto do Deus falso, Luiu. Você é. E não venha me dizer que você não é porque você é. Acho que não é pelo power scaling em si. Acho que é pra construir a narrativa do que ou seja da Marinha pra representar o Z. Possível, mas, de novo, nunca foram passas. E inclusive é mostrado aqui mesmo contra o próprio Kyo, né? O próprio Shiki aqui literalmente trai ele, enfim. Whatever. Onde é que a gente parou? Aqui, tá, blá blá blá. 42 anos atrás, opa, temos passagem de tempo, Ratinoso, né? Oi, é um incidente de identidade de Kendazo. Cuja Kaizoku Dano Shakuyaku ga Senchou Yametata. Shakuyaku deixou de ser
Ah, Capitã das Cujas? Que do nada. Não é isso? É um incidente, né? E aqui tá escrito, né? Kuja Kaizoku Dan Senchou. Aqui tá escrito, né? A Capitã das Piratas Kuja, aparentemente ela renunciou ao cargo. É isso? Mo umide sogun su kakuritsu wa zero de kotoka. Então a gente não vai. A chance de nós encontrarmos no Maia é zero. Zetsuboda. Zetsuboda, ele fala. Que desesperador. Shakuyaku no Iru. Kujani osoreru. Hiwayume mitie detanoni. Ele tá falando. O meu sonho é ser atacado pela temporada das Piratas Kuja da Shakuyaku. A nossa juventude acabou. Aí o cara tá falando aqui, Shaki-chan. Muito bom. O sonho do cara não era ir pro mar encontrar as cujas. O sonho dele era ser atacado por ela, tipo, ser pisado por ela. Inacreditável. Inacreditável. Maravilhoso. Enfim. Aí, obviamente, a gente tem uma interação agora das mulheres. Aí a Gloriosa tá falando o que a Shaq tá pensando. A Gloriosa já fazia parte dos Rocks aqui. A Gloriosa já tava no Rocks. A Shakuyaku saiu. Um instante. Engasguei, perdão. Eu seria esse beta? Nunca. Nunca. Preste atenção. Por que a Gloriosa se juntou aos Rocks? Porque provavelmente se ela ficasse em Amazon Lily ou com as Cujas, ela morreria. Ela mesma falou isso. Eu saí da ilha e eu não morri da doença do amor por isso. Porque ela teve a doença do amor para quem? Para o Roger. E foi por isso que ela não morreu, porque ela saiu, ela abandonou. O que aconteceu com a Shaki? Talvez ela tenha se apaixonado já por Rayleigh, por isso se abandonou? Não sei. Mas isso não importa. O que importa é que exatamente há 42 anos atrás, a Shako abdicou de ser a capitã das Cujas. E se ela abdicou, quem que se tornou a capitã? A Toritoma. A mãe de Yamato. Sim. Ai, ela é mãe do Luffy. Onde está o Dragon aqui? Onde está o Dragon aqui? O que Dragon tem a ver com o incidente de God Valley, além de nada? Absolutamente nada. Os revolucionários não existiam. Dragon tinha o quê? 11, 12, 14 anos, alguma coisa assim. O que caralhos ele tem a ver com o God Valley? Nada. Ele provavelmente estava na marinha, inclusive. Não faz sentido nenhum. Não faz exatamente, perfeito. Reticências. Exatamente, perfeito. Enche de reticências no chat. Eu amo isso. Eu amo quando o Dragon é tirado para merda, porque eu acho ele um personagem merda. Completamente merda. Mas enfim, o que a chat tá pensando? Será que ela não desistiu pra ir atrás de um homem como você, Gloriosa? Exatamente o que ela tá dizendo. Anoko ga koi wa suratoi wa shiwa ga tai kedo ne. É difícil acreditar que aquela menina esteja sofrendo por amor. Aite ga Roger nara yurusanai. Mas se ela estiver apaixonada pelo Roger, eu não vou perdoá-la. Ou seja, mais uma vez provado que a Gloriosa é apaixonada pelo Roger. Não pelo Rox, não pelo Chique, não pelo Barba Branca, não por ninguém. Pelo Roger. Tá explícito aqui. Beleza. Enfim, aí a Stu tá falando Shaq isso, Shaq aquilo. Pelo menos você é totalmente apaixonado por mim, não é Newgate. Aí o Barba Branca fala, oh Maeni, ore wa koto wa ichido mo ne. Nunca foi apaixonado por você. Nanda te watashi da. Como assim? Te amato no Miss Buckingham da eu. Eu sou a super popular Miss Buckingham. Já e Janeca. Isso não é já bom bastante pra você? Ela fala Yada watashi wa anta ga ii no. Não, eu quero você. Você pulou um diálogo ali embaixo da Big Mom. Ah, perfeito, perfeito. Muito obrigado. Quem foi que falou isso foi o Paulo Ricardo. Popcorn. Popcorn.
Kangaku de komo anta ni koyo no kurushimi ga wakaru monka. Ele tá falando assim, e o que alguém que faz filhos como popcorn, como pipoca, entende sobre coração partido? Popcorn, não é isso? Popcorn. 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 É com ou corn isso aqui? Eu não sei o que é isso. Popcorn. Imagino tanto de zoação que o Eu não sei. Katakuri ouviu de que tua mãe é rodada, por isso ele é traumatizado. A Big Man é rodada. A Big Man é rodada. Ice cream. Peraí, eu quero ter certeza disso aqui. Popcorn, é isso mesmo. Popcorn, né? É isso mesmo. Então, o que você que faz filho como pipoca, botando o filho pra fora como pipoca, é literalmente nesse sentido que ela tá falando. Porra, eu avancei demais. O que você que coloca filhos pra fora como pipoca sabe dizer sobre coração partido. É isso. E sim, a Big Mom... Ah, o Katakuri, entendi o que vocês estão falando. Porque o Katakuri tá no ombro dela. Entendi. Caralho, a diferença de tamanho era tão grande assim. Esse aqui é o Katakuri, esse aqui é o Oven, certo? Eu acho que esse é o Oven. Não é isso? Cadê o Perospero, que é o melhor filho da Big Mom? Já falei várias vezes, porque ele lambeu o fandom inteiro. Sentence for Coup d'Etat em Brasil. Isso é o Katakuri, misericórdia. É o Katakuri, claramente é o Katakuri. No lado da Gloriosa. No lado da Gloriosa. Esse aqui é o Perospero? Não. Esse aqui é o Oven. Esse aqui é o Katakuri. Esse aqui eu não sei quem que é. O outro do lado da Gloriosa não é, não. Esse aqui é o Perospero? Vocês estão completamente malucos. Não. Esse é o Daifuku. Esse é o Daifuku. Do outro lado da Gloriosa. Cadê? Eu não tô vendo esse boneco, não. Ah, aqui. Sim. Entendi. Tá aqui, sim. Os caras estão falando que é isso aqui. Não sei. O Perospero não tá nesse quadro. Enfim, whatever. Foda-se. Ninguém liga pra isso. Katakuri tinha 6 anos aí. Sim, a Big Man tava, né? Com força com todo mundo. Provavelmente a Big Man transou com todos os membros do Rocks. Todos. Quanto mais, melhor, né? Enfim, por que não, né? Deixa ela ser feliz. Katakuri com 20 anos carregando seus labubus. Labubu é bom. Enfim, eu descobri que era labubu esses dias. E aí tem de quem, ou seja, incidente de grande incidente que foi cuja no Funetica é o navio das cujas. Kaigani está na costa. O navio das cujas. Ah, elas foram pra Hachinosu? Aparentemente foi pra Hachinosu, né? Kaizokujima. Esse foi um dos maiores eventos que aconteceu na Ilha dos Piratas. A deusa está aqui. Obrigado, Toritoma. Aqui já está bom. Então a Toritoma era a capitã das cujas. Essa é a Ilha dos Piratas. Agora eu posso morrer feliz. A chegada da mundialmente famosa Idol causou um grande rebuliço nos monstros sanguinários daquele local. O que alguém como ela veio fazer nessa ilha imunda? Não vá mais pro fundo da ilha. Eu não consigo ver nada, ela brilha muito. Eu não consigo ver nada por causa do brilho dela e das minhas lágrimas. Isso é realidade, eu não tô sonhando. Como ela é linda, maravilhosa. Será verdade que ela veio entrar pros Rocks igual a Gloriosa, Samar? Todo mundo é Gunner nesse capítulo. Esse é um capítulo de chip. Tem alguém que chipa a Shaki com alguém? Toritoma ou Tritoma? Não sabemos a romanização oficial ainda. Eu uso Toritoma por conta das referências, tá? Eu traduziria Toritoma e não Tritoma, tá? No original é Toritoma, perfeito, Toritoma. Mas a romanização pode mudar, é um nome, né? Capítulo de betas, que nem o Roberto. Eu não sou beta, beta é você, porque você é fã do Power Scale e do Palmeiras. Literalmente beta. Pedindo o manguinho lá do Veiga, enfim. Tá a referência pelo que eu acho que entendi. A referência? Qual é a referência, Dark Vitor? Não achei nenhuma referência a mangá aqui, não. Não sobra nada mesmo. Brutal, it's over, acabou-se. The end, perfeito. As últimas 2 páginas são as mais importantes. Termina essa página. Toma. Enfim. Não, eu vou morar aqui por um tempo. É isso? Aí todo mundo...
Ela tá falando que ainda é uma pirata e a marinha vai continuar perseguindo, por isso ela quer se esconder. Watashi no koto mamote kureru? Vocês podem me proteger? Aí eles falam, Mamorimasu, nós vamos te proteger, Kokosukoshi. Esse lugar tá um pouco fedorento, né? Aí eles estão falando que vão limpar e ela quer... Ela quer abrir um negócio. A gente vai construir agora mesmo. Eu também quero plantar umas flores. Essa não é uma fala dela. Alguém tá falando que vai plantar umas flores pra ela. Eu tô gritando aqui, o águia. Enfim, betas do caralho. Aí vem o bando do Rox. Vamos ver como o bando do Rox vai reagir. O que tá acontecendo. Porque esses idiotas estão fazendo esse barulho todo. Pessoal, é o bando do Rox. Não, os piratas do Rox, né? Por favor, não fique bravo. Loxan. Loxan, a culpa é nossa. Por favor, deixa ela ficar na ilha. Aí o Rox fala, tá acontecendo.